Olá, me chamo Everton. O meu trabalho é proteger a vida selvagem. Proteger dos homens inconsequentes que desmatam e matam a fauna e flora no meu estado. Eu trabalho no IBAMA, no estado de Tocantins. A minha sede fica próximo a Palmas. O meu trabalho às vezes é muito simples, mas também complicado. Lidar com animais sempre foi o meu jeito desde criança. Não é um trabalho para qualquer um, até porque às vezes nos deparamos com alguns pistoleiros que se acham os donos da floresta e acabam se dando mal. E o que vou contar aqui foi algo que aconteceu em 3 cidades próximas daqui. Animais das fazendas, como bois e cavalos, estavam sumindo misteriosamente. Alguns eram encontrados retalhados pelas matas. Relatos de pessoas diziam que os animais de estimação, como gatos e cachorros, às vezes ficavam perturbados, latindo e miando a madrugada inteira. Porcos e galinhas criados em quintais também começaram a desaparecer, ou eram totalmente dilacerados, como se um bicho enorme os tivesse comido. Um fazendeiro perdeu um boi de tamanho grande e o encontrou com o estômago aberto e todo comido. Não vi nenhuma das fotos tiradas desses animais. Porém, eu suspeitava que poderia ser uma onça. As pessoas estavam apavoradas e nós tivemos muitos chamados de busca, mas em nenhum encontramos nada. Até que um dia tivemos a ideia de fazer uma força-tarefa envolvendo 3 equipes, a minha e mais 2. O estado chamou uma equipe da Bahia para nos ajudar. Não entendia por quê, mas ordens de cima não podemos contestar nada. As equipes foram divididas em uma unidade para cada cidade. A criatura não se limitava em atacar só uma cidade. Porém, aquela criatura atacava 3 cidades. Então, esse era o nosso único jeito de conseguir pegar aquela criatura, que até então suspeitávamos se tratar de uma onça. Chegando à cidade em que eu e a minha equipe fomos designados, escolhemos nos hospedar em uma casa alugada, onde éramos alertados pela polícia e outras equipes por rádio sobre ataques de algum animal grande na cidade. Mas de certa forma, ficamos bem acomodados naquela noite. Mas durante a madrugada foi que as coisas começaram a esquentar. Uma das equipes nos alertou sobre um animal que acabara de atacar uma casa, e a polícia foi quem avisou a equipe. Os moradores da casa ligaram para a polícia, achando que fosse um ladrão que estava roubando as suas galinhas. Mas quando a polícia chegou, presenciou algumas galinhas mortas e comidas. Eu e um colega ficamos a madrugada ouvindo a equipe que investigava. E logo a equipe passa pelo rádio que estava perseguindo um animal na mata, próximo à rodovia principal. A equipe, acompanhada da polícia, logo diz ter perdido o rastro do animal próximo ao limite da cidade. Depois de 1 hora, o animal reaparece na cidade próxima, onde a segunda equipe estava. A polícia diz pelo rádio que uma criatura grande
atacou uma pessoa no centro da cidade e que eles estavam levando a vítima para o hospital. Então, a equipe se deslocou ao local, mas não encontramos nada. E estávamos rodeando a cidade para encontrar alguma movimentação estranha. Eu já estava inquieto. E seguindo um raciocínio, acordei todo mundo e nos direcionamos aos limites da cidade, onde provavelmente o animal viria caso viesse na direção da cidade em que estávamos. E já no centro da cidade, a polícia diz pelo rádio que uma fazenda estava sendo roubada e que barulhos de tiros foram ouvidos vindo de lá. Eu parei o carro e abri o Google Maps para ver a localização da fazenda, mas ela se encontrava no outro lado da cidade. Eu suspeitava que a criatura ainda estivesse fazendo seus ataques nas fazendas. O percurso fora da cidade seria longo, mas o animal percorreu muitos quilômetros em apenas minutos. Então a criatura conseguiria chegar lá mais rápido por fora do que por dentro da cidade. Então decidimos ir para a fazenda. E já na estrada de terra, avistei a viatura da polícia ao longe. Acelerei para acompanhá-los. E chegando à fazenda, os moradores de lá estavam exaltados e com medo. A polícia fez o seu procedimento e os moradores disseram ter presenciado um animal grande atacando o gado. Logo chega o dono da fazenda e mais 3 homens, e todos eles estavam armados. Disseram ter visto uma criatura atacar o gado, e quando atiraram, o animal grunhiu alto e uivou, parecendo um lobo. Eles contam que aquela coisa não era deste mundo. Os homens perseguiram aquela coisa até a mata, onde aquilo sumiu. O fazendeiro estava bufando de raiva. Nós não acreditamos naquilo e fomos investigar. E chegando ao curral, eu vi um dos animais mortos com um arranhão enorme na cabeça e uma mordida que arrancou a sua pele do pescoço até a barriga. Essa foi a primeira vez que vi um dos animais atacados mortos, e fiquei abismado com aquilo, pois não conseguia acreditar que aquela coisa poderia ser um lobisomem. Mas uma onça não teria a capacidade de fazer aquele estrago todo. Era por volta de 8 da noite, e estava bem escuro, e só as lanternas iluminavam o nosso caminho em busca de pistas. Mas até então não sabíamos para onde a criatura foi. Mas de repente uma esperança surgiu, e um dos homens disse que viu para onde a criatura foi. Dizia ele que era um beco sem saída, e havia uma serra seguindo o caminho para onde a criatura foi. Logo, preparei uma armadilha e passei para o rádio para as outras equipes virem nos ajudar. As 2 equipes iriam cercar a criatura pela estrada, enquanto a nossa iria cercá-lo por onde ele subiu. Bem, as equipes se posicionaram e subiram, e eu e a minha equipe subimos acompanhado do fazendeiro.
dos seus capangas e 2 policiais. A floresta era bem mais escura e a luz da lua não iluminava muito lá dentro. E ao longe, escutamos um uivo na parte de cima da floresta, que ecoou por ela toda. Todos começaram a ficar meio assustados. Estavam torcendo para que fosse um lobo. Mas mesmo que fosse, estava na hora de levá-lo para uma avaliação e soltá-lo bem longe da cidade, para que não pudesse machucar ninguém. Bem, continuamos caminhando e os rastros do animal começaram a aparecer. E logo vimos aquela pegada enorme da criatura quadrúpede. Porém, aquilo andava apenas em 2 patas. Eu, naquele momento, fiquei surpreso de como aquilo era possível. O meu grupo já estava cansado de caminhar. Então decidimos parar para descansar um pouco. E ficamos ali em uma clareira, sentado por um bom tempo. Então eu disse que iria na frente caminhando. Peguei o meu rifle e segui caminho. E logo fui me afastando do pessoal. A escuridão era como um cobertor que cobria a minha cabeça. E a lanterna era a única coisa que iluminava o caminho. Cheguei a um lugar alto que era totalmente desconfortável. Tinha um cheiro de podre que fazia o meu estômago revirar. Eu já estava decidido a voltar, quando escutei um grunhido bem baixo vindo de trás de mim. Me virei e, ao longe, avistei uma criatura na escuridão. Era enorme, com seus olhos amarelos brilhando com uma faixa de luz da lua que atravessava as folhas das árvores. Aquilo era muito aterrorizante. E eu estava paralisado, caçando coragem para levantar a lanterna e iluminar aquilo. A criatura logo começou a vir em minha direção. E se eu corresse em linha reta, com certeza aquilo me pegaria sem esforços. Então, eu pensei em usar as árvores para poder escapar rápido. A coisa veio caminhando devagar. E eu dava um passo de cada vez para trás, para ele não se exaltar. Então aquela fera começou a correr toda atrapalhada, mas bem rápido. E foi aí que eu corri para o lado esquerdo. Podia ouvir aquilo correndo atrás de mim. E parecia um cavalo galopando. E eu me esgueirava de um lado para o outro, entre as árvores. E parecia que ele não tinha controle, e acabava batendo nelas. A essa altura, eu estava muito cansado. Até que não ouvi mais aquela coisa correndo. Parei e fiquei caçando a criatura. E com a lanterna, eu iluminei para todos os lados. Mas não vi a coisa. E neste momento eu havia me esquecido que um lobisomem tem uma consciência humana. Aquela criatura estava em cima das árvores, esperando o momento certo para me atacar. E foi isso que aconteceu. A coisa pulou de cima de uma árvore para cima de mim. E em um mortal, eu consegui pular para o lado e consegui escapar
daquela investida que iria me matar. Assim que caí no chão, o meu rifle disparou e a minha equipe ouviu. A criatura veio para cima de mim com tudo. E eu coloquei o meu rifle entre eu e a fera. E aquela coisa tentava me morder. Mas com uma das mãos eu o empurrava pelo pescoço. Mas a este momento eu já estava ficando sem forças, pois a força daquele lobisomem era descomunal. A equipe que veio da Bahia foi a primeira a chegar. Os homens se posicionaram e atiraram na coisa. Aquele monstro soltou um grunhido alto e, muito furioso, foi para cima da equipe. Mas todos ali posicionados começaram a atirar na criatura. E a fera, vendo que não aguentaria, fugiu pelo mato. Eu levei alguns arranhões, mas nada muito grave. A equipe baiana disse que foi deslocada para cá porque era especializada nisso. E que já enfrentaram muitas dessas criaturas. E eles também estavam especificamente ao encalço dessa coisa, pois aquilo veio da Bahia fugindo deles. Então era obrigação deles caçar este lobisomem. Enquanto conversávamos, aquela fera soltou seu último uivo naquela região. Isso foi o suficiente para dizer que aquilo estava indo embora. Depois desse dia, aquela cidade voltou ao normal. E até hoje, nunca mais houve ataques por lá. Bem, ainda estamos sem nada para fazer. Porém, estou me transferindo para a Bahia para melhorar a minha caça e poder ir atrás daquela criatura. E assim poder terminar o que comecei. Boa noite.